castelo forte. Boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Este vídeo tem o propósito de trazer uma reflexão para este momento que nós estamos vivendo com base nas Sagradas Escrituras. Hoje, nosso texto será Isaías capítulo 26, de 1 a 3, que nos diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos orar? Senhor, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, a fim de que possamos compreender a Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, e que seja para a honra e glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a quarentena vai passar e cantaremos em louvor ao nosso Deus. Mas aprenderemos a trilhar por veredas justas? Não. O mundo ainda se equilibra entre salvar vidas e salvar as economias. A ética do mal maior e do mal menor ainda nos consumirá por séculos à nossa frente. Pois assim como o leopardo não troca suas manchas e o etíope não muda sua cor, como nós, da noite para o dia, aprenderíamos a praticar o bem, uma vez acostumados a fazer o mal. Desperte, meus amados. O dia do Senhor vem, pois o ímpio, mesmo que morasse na terra da retidão, ainda seria o mesmo ímpio. Os habitantes da terra não aprendem justiça. Vejam, a mão do Senhor está levantada, mas eles não a veem. Contudo, um dia todo olho o verá e ficarão confundidos mais do que já estão. Há morte por todos os lados, mas um dia até os mortos ressuscitarão, porque tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro. Naquele dia se dirá, diz o profeta Isaías: Vede, este é o nosso Deus, nele esperávamos, certos de que nos salvaria. Este é o Senhor em que esperávamos. Estamos em um contexto apocalíptico, digo, do texto lido. Nesta primeira parte do livro de Isaías, especificamente os capítulos 24 a 27, são conhecidos como um pequeno apocalipse. E, naturalmente, há julgamento, promessa e esperança. O capítulo 26 parece-me o capítulo principal desta sessão, como o ápice de um sermão cuja introdução se inicia com o juízo final, no capítulo 24, a destruição da cidade, desolação, a terra é arrasada, e desse modo, no capítulo 25, vemos a morte vencida no verso 8. E tudo isto trará consolo para seu povo, e o Senhor consumará a sua salvação. Portanto, o capítulo 26 se torna assim um hino, um louvor, um cântico, pois naquele dia, na vitória do Senhor, nossa cidadela fortíssima, nosso castelo forte será nossa eterna salvação. É claro que não podemos inferir uma cronologia aqui, porque Isaías não a fez. Mas parece ficar implícito
uma sequência de eventos que antecederão a volta do Senhor. Ou seja, devastação da terra, destruição da morte e dos ímpios, a ressurreição dos justos e a vitória celebrada do Senhor. Mas, na verdade, não há aqui uma agenda também. De qualquer forma, precisamos saber que são profecias, em parte já cumpridas, no caso daquelas para um futuro próximo, mas outras para um futuro ainda muito distante, até mesmo desta presente era, portanto, ainda não cumprido. Contudo, podemos então dividir este cântico do capítulo 26 em 3 partes. Conforme uma primeira parte canta uma salvação, depois um cântico de julgamento que termina com uma ordem para esconder-se por pouco tempo, até que passe a cólera, a ira do Senhor, pois ele está às portas do seu domicílio. Primeiramente, o cântico celebra que temos uma cidade forte, com muros e antemuros, ou pequenas muralhas. Na literatura hebraica, isto significa a descrição de uma cidade fortificada, com muralhas e à frente destas, muros fortificados e menores, formando um cinturão de proteção, construídos com pedras brutas, tijolos fortes, revestidas de seixo e lascas de calcário, de fato, uma fortaleza, com torres de canto, bastiões e fosso, como um verdadeiro castelo forte. Entretanto, o texto diz que é uma comparação, ou seja, Deus, ou Yeshua, pôs ali, estabelece ali nossa segurança como uma fortificação. Esta é a nossa canção. Temos uma cidade forte e para nossa proteção ele cria muro e antemuro. Então, esta é uma rocha espiritual. O texto avança e fala que o nosso Deus é uma rocha espiritual. Mas nós vemos aqui, além disso, 2 cidades. 2 cidades são descritas no texto. Esta primeira cidade abre suas portas para a entrada de uma nação justa, uma nação que se mantém fiel. A paz reina ali e é mantida por aquele que a protege. O Senhor, portanto, é a confiança daqueles que celebram o seu louvor, confiam nele para sempre, pois Yahvé é uma rocha eterna. Como já disse, uma rocha espiritual. Nele há poder, força, segurança, proteção eternamente estabelecidos. O Senhor Deus é descrito como uma rocha por toda a Bíblia. Todavia, aqui ele é aquele em quem podemos confiar para sempre. Pois esta eternidade, justiça, segurança e salvação se contrastam a outra cidade, que por sua vez é perecível, porque representa o orgulho humano abatido pelo Senhor. Veja, porém, que no capítulo 25, versos 10 e 11, a cidade de Moabe e suas torres altas e muros altos são derrubados pelo poder do Senhor e viram pó. Possivelmente, esta cidade é levada no verso 25, que é humilhada até ao pó, é possível que ela seja mesmo Moabe, e assim, cheia de orgulho, de vanglória, de poder, se opõe ao Senhor e em sua inimizade contra o Altíssimo é abatida. No capítulo 24, um outro cântico é elevado ao Senhor, porque ele arruinou a cidade chamada
cidade de desolação ou cidade caótica, porque se tornou apenas pó, porque foi demolida e está em ruínas. Todavia, este julgamento realmente parece representar um juízo cósmico, pois é dito no capítulo 24, verso 10, que assim será na terra entre as nações. E, portanto, este castigo ocorrerá tendo como motivo a profanação e a transgressão das leis do Senhor. O pecado das nações poluiu a terra e por isso será julgada. Veja que no capítulo 13 até ao 23, as nações para as quais Isaías falava são todas listadas e castigadas uma por uma. Daí se deduzir que este julgamento sobre estas nações vem a representar realmente um julgamento universal. Pois estas nações e cidades vãs, cidades cheias de um elevado orgulho, altivez, ruirão no dia do Senhor. O verso 21 do capítulo 24 confirma dizendo: naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Contudo, habitarão na cidade forte uma nação justa, que se mantém fiel, e assim será mantida firme e em paz, porque confia no Senhor para sempre. E a partir daí, um cântico descreve a vereda do justo. Seu caminhar se dá por caminhos planos. Mas há alguém que aplana tais caminhos. E este é o Senhor. Porque Ele é a mais pura retidão e justiça, e o justo não almeja outra coisa senão trilhar pelos retos e justos e verdadeiros caminhos do Senhor. Nesta segunda parte, os justos são também apresentados no capítulo 24. Cantam com alegria, dizendo: deem glória ao Senhor e cantem. Glória seja dada ao justo Deus. Segundo o verso 9, a alma do servo justo suspira. Em seu íntimo e no seu espírito busca ao Senhor, porque reconhece quando o Senhor manifesta seus juízos sobre a terra. Contrariamente, os habitantes da terra não aprendem justiça. A terra foi profanada sob os pés pecaminosos dos habitantes da terra e por isso eles são castigados. Na lista de pecados das nações castigadas estão pecados como soberba, maldade, violência, idolatria, prostituição, ganância, orgulho. Daí a sentença pronunciada por Yahvé não tardará. Como adversários, serão consumidos pelo fogo, morrerão e serão assim condenados naquele dia. Lutero traduz o ato em si como que descrevendo a cena assim: ele humilha os que habitam nos altos, ele joga a cidade alta no chão. Sim, ele a empurra para o chão, para que fique no pó, será esmagada com os pés. Por quê? Porque Isaías diz: porque quando a misericórdia é recebida pelo ímpio, ele não aprende justiça. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Veja o que é dito logo a seguir no verso 11. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem.
que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. A graça é estendida ao ímpio, mas o ímpio não enxerga, não reconhece, enquanto que a mesma graça ela é estendida ao povo do Senhor e eles reconhecem que afinal tudo ele, o Senhor, fez por nós. Recebemos tudo, de fato, pela graça. Da graça de Deus vem todas as coisas. Se nós recebemos, não é salário. Se fosse salário, graça já não seria. E sim, porque não é trabalho, é graça. Razão de ser entoado. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só ao teu nome honramos. A partir daí, as cenas descritas pelo profeta Isaías narram morte sobre aquelas nações e cidades arrasadas. Porém, este cântico entoado por Judá diz inclusive que a nação coberta com a glória do Senhor foi de igual modo alcançada por toda aquela angústia que atingiu a terra. Mas Isaías diz no verso 16 que no meio da angústia e sob a disciplina do Senhor, eles, o seu povo, o buscaram. E entregaram-se à oração como um sussurro. Em meio à aflição, clamaram. Na sua dor como parturiente, clamaram na presença do Senhor. Apesar disso, me parece haver uma confissão do pecado nacional de Judá, que ao deixar de ser luz para as nações, não produziram, não geraram filhos para o Senhor, pois a sua gravidez era uma barriga falsa. E então também sofreram, e muitos morreram. Mas um detalhe distinto nos chama a atenção. Estes tornarão a viver, diz Isaías, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Na tradução NVI é dito assim: vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue, ou seja, os crimes do seu pecado. O sangue derramado sobre ela não mais encobrirá os seus mortos. Mas veja que Isaías disse: o orvalho que cai dos céus. O orvalho que cai dos céus é vida, é graça, é luz. É sua palavra que transmite e ordena a ressurreição para os mortos. A promessa é para o Israel de Deus. Uma promessa para um Israel espiritual. Assim diz o Senhor em Oséias 14, 5, serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Por fim, o texto faz um claro contraste entre os mortos ímpios, que são apresentados como sombras, estão prostrados, mortos, e desse modo nunca mais viverão. Assim os destruístes, diz Isaías, estão para sempre em eterna destruição e consumação. É como se isto fosse uma redundância dita, uma morte morrida, uma morte que nos faz morrer eternamente e nunca de fato viver. Enquanto que aqueles que pertencem ao Senhor viverão
e ressuscitarão. Eles olharão e verão a recompensa dos ímpios. Podem adentrar aos seus aposentos naquela cidade forte e fechar suas portas por pouco tempo. Isto é um confinamento como figura para uma firme confiança em Deus e no que Ele está fazendo, certos de que Ele é justo e poderoso. Por isso podemos cantar: exultem com alegria na presença do Senhor, porque vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade, conforme o Salmo 96. Claro que não podemos fazer uma transposição deste texto para os nossos dias, pois Isaías fala para uma audiência de nações que certamente sofreram juízos temporais do Senhor e mesmo o povo de Deus estaria incluído. Porém, é reconhecido, meus irmãos, teologicamente e biblicamente, que este é também um cenário escatológico repetido não só no livro do profeta Isaías, mas em outros profetas do Antigo Testamento. E, portanto, sim, é justo se dizer que estes cenários são cenários das últimas coisas. Não só fazem alusão, mas são profecias que apontam para o dia do Senhor e um juízo final e a cidade dos justos, os quais ressuscitarão e lá estarão seguros para sempre. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Mas eu queria fazer algumas perguntas para você. O Altíssimo, de fato, é a tua habitação? O teu refúgio? O teu aposento seguro? Nesta passagem do Senhor, o seu povo estará protegido pelo Senhor. E enquanto que a terra sofrerá o juízo do Senhor, o Leviatã será punido. A antiga serpente lançada na morte. E ainda, no final do verso 13 do capítulo 27, se tocará uma trombeta e reunir-se-ão povos do mundo, virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo, na Nova Jerusalém. Pois nós temos uma cidade forte para a nossa salvação. Mas eu ainda pergunto: qual é o seu repouso? Onde está a tua segurança? No Estado? Nas cidades fortes deste mundo? Você viu o fim que elas terão? Nas profecias de Sofonias, aquele dia será um dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e as suas entranhas como lixo. Observe, nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Mas quem habitará na cidade forte do Senhor? Um povo santo e justo, que se mantém fiel na aflição
que só adora ao Senhor, que mesmo na angústia que caiu sobre a terra, permanece fiel na oração. E mesmo que a morte chegue para eles também, um dia eles ressurgirão. Um dia eles ressurgirão dos mortos, eles ressuscitarão. Quando o Senhor os chamar, dizendo: acordem, despertem, levantem-se, já é um novo dia. Muitos e milhares já morreram durante esta pandemia. E tantos outros milhares que choram em luto. Lhes digo que também destes milhares, segundo as Escrituras, muitos ressuscitarão. Esta é a nossa esperança em Cristo Jesus, o Senhor. E talvez você que está de luto também chore, como Marta e Maria. Um dia choraram pela morte de Lázaro, mas ali, aquele que encarnou toda a verdade profetizada por Isaías, lhes disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse também: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vou preparar-vos lugar, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse também: um dia voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por quê? Porque aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, porque fizeste do Altíssimo a tua morada, o teu castelo forte, a tua cidade fortificada. Que Deus, pois, vos abençoe e aplique esta palavra ao vosso coração. Que Deus os abençoe. Castelo forte é o nosso